Muitos nos visitando nesta manhã, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, tá bom? Alegria receber a todos aqui, temos bastante pessoas e que todos se sintam acolhidos em nossa igreja nesta manhã. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias, Daniel capítulo 8. Nós estamos em uma série de pregações no livro do profeta Daniel. Chegamos então agora ao capítulo 8. A partir do capítulo 7 que vimos na semana passada, até o final, nós veremos não mais um registro histórico de Daniel. Nós veremos um registro de profecias que Daniel vai recebendo do Senhor. E essas profecias, elas vão se conectando uma à outra. E elas vão trazendo para nós e vão se descortinando o entendimento que Deus está dando a Daniel sobre o que vai acontecer ao longo do tempo. Nós vimos semana passada que as profecias elas tiveram um contexto imediato de 200 anos. Mas vimos também semana passada que existe uma parte da profecia que até hoje nos está aberta. Hoje o capítulo 8, nós veremos no capítulo 9, no capítulo 10 também, esta mesma realidade de tempo e de lapso de tempo. O que é rápido para você? O que demora para você? O que é o tempo para você? Você é aquele tipo de pessoa que sofre quando você está num local e passou 5 minutos e você já está ansioso? Você é aquela pessoa que está numa fila de carro e se o semáforo abrir uma vez, se o semáforo e você não conseguir atravessar, abrir a segunda vez, você não consegue atravessar, você já está muito nervoso, estressado. É impressionante, a nossa sociedade está cada vez mais enferma por causa do tempo. Hoje, cada um quer as coisas para ontem. Será que é assim a visão que Deus deseja que vivamos? Será que é tudo para ontem? Será que é tudo uma emergência? Será que tudo tem que ocorrer a cada momento, a cada instante que nós queremos? Deus está falando com Daniel, Deus está conversando com Daniel, e Ele está conversando com Daniel sobre coisas que vão acontecer a posteriori, muitos anos depois. Vocês vão ver agora nessa narrativa do capítulo 8. E eu gostaria que você começasse a refletir sobre o que tem significado o tempo para você. Você é capaz de ficar 1 hora no celular, nas redes sociais, mas você não consegue ouvir a sua esposa por 5 minutos? Você consegue conversar com seus amigos horas a fio, mas você não consegue conversar com seus filhos 3 minutos? Como você vive? O que é o tempo? O que é prioridade? O que é importante? O que é urgente? O que é emergência? Vamos ler a palavra do Senhor. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elã. Na visão, eu estava junto ao canal de Ulai.
Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais do que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão de terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na pedra parte dos exércitos das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído por causa da rebelião. O exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia um homem, e ouvi a voz de um homem que vinha de Ulai: Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé. E disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois do tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tornaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, que não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará
a muitos, e se considerará superior aos outros, destruirá muitos que nele confiam, e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão, estava além da compreensão humana. Senhor meu Deus e Pai, eu lhe agradeço por podermos mais uma vez abrir a tua santa palavra e lê-la proclamando, ó Deus, publicamente. E nesta hora eu lhe rogo, Santo Deus, ilumine nossos corações para compreendermos sobre a vida, sobre os teus propósitos e sobre o teu querer. É assim que eu oro nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Domingo passado eu fiz um pouco a introdução do que significa essas visões. Aqui nós temos então a figura de um carneiro e de um bode. Um carneiro com 2 chifres e um bode que surge. Os carneiros representam os reis da Média e da Pérsia. São os reis então que tomam Babilônia, que destroem Babilônia, e isso ocorre no rei Belsazar. Isso já ocorre no reinado do rei Belsazar. Rei Belsazar é filho de Nabucodonosor. Então isso acontece já dentro de um contexto bastante imediato. Agora, o reinado desses reis, desses 2 reis, primeiro o rei Ciro e depois o rei Tiro, o rei Ciro e o rei Dário, eles acontecem por um período de 40 anos. E eles crescem muito, mas não atingem o reinado de Nabucodonosor, todo o reinado de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor chegou a reinar inclusive pelo Egito. Surge então Alexandre o Grande, como falamos na semana passada, e hoje eu trago novamente a figura de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é esse mesmo que você estuda na história da humanidade, esse que você vê vários filmes ocorrendo, que estudou aos pés de Aristóteles, esse homem que ele tinha a cultura grega, helenística, esse homem então que vai influenciar tão profundamente a cultura, a economia e a vida das pessoas. Então, a partir de Alexandre o Grande, o mundo se transforma. Esse homem, então, ele se levanta e em 10 anos ele faz o que Nabucodonosor levou 50 e o que os reis, rei Dário e o rei Ciro, levaram 40 anos para fazer. Alexandre o Grande faz em 3 anos. Ele domina toda essa região. Essa região que ele chama de Ulai é ali próximo ao Iraque. E ali no Iraque, essa região, então, é a região que nós estamos falando desde o início. É a região da Babilônia, é a região que está lá desde Gênesis, é a região que vai estar lá em Apocalipse 13, é a região da Babilônia. O que aconteceu lá nessa cidade? Lá nessa cidade se levantou Nimrod, e Nimrod quis desafiar a Deus, construindo então uma grande torre que ele queria chegar até os céus, e Deus então confundiu as línguas lá, então na cidade de Babel, Babilônia. Babilônia agora, regida por Nabucodonosor, passa pelo seu filho Belsazar, vem Ciro, vem Tiro, e ela cai e ela chega até Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, então, ele espalha todo o seu governo e ele é o pior de todos. A narrativa nos mostrou isso claramente, que ele é uma figura de um anticristo. Ele é uma figura daquele que vai contra Deus e contra toda a obra criada do Senhor. Ele é uma figura daquele que se levanta e impõe, então, um culto a ele próprio, como Nabucodonosor o fez no capítulo 2 de Daniel. Nabucodonosor, ele quis receber a adoração de Deus, ele quis ser Deus para as pessoas, mas os 3 judeus ali no meio não aceitam.
Alexandre o Grande também ele vai querer se tornar Deus, mas ele não chega a essa verdade tão profunda desse projeto que ele tinha em seu coração. Ele cai. E quem derruba Alexandre o Grande? Uma doença. Ele morre por uma doença, por uma virose, provavelmente. Sabe esse rotavírus que de vez em quando a gente é acometido dele? Esse rotavírus que faz um mal-estar no corpo, que provoca distúrbios gastrointestinais. Alexandre, ele teve um distúrbio desse e ele não resistiu 3 dias. O grande Alexandre o grande e poderoso, o homem que matou todos os grandes reis, o homem que matou todos os grandes homens dos grandes exércitos que ele afrontava. Tem um filme, não sei se você assistiu esse filme, mas Alexandre ele chegava na porta da cidade e falava assim: me dê o seu campeão. Ele não mandava um soldado dele. Alexandre o Grande ele não ficava lá atrás dando ordem ao seu exército. Ao contrário, ele ia na frente, ele chegava lá e ele desafiava o Grande e ele falava assim: é o seguinte, nós vamos batalhar, eu e esse seu grandão aí. E é o seguinte, no final do dia, quem estiver vivo, domina a cidade do outro. Tudo bem? Tudo bem. Para que assim não morra o seu povo. Tudo bem? Tudo bem. Uma espécie de sociedade. Então, uma espécie de não querer fazer uma chacina dentro das cidades. E assim ele fazia, assim ele ia conquistando. E em 10 anos ele conquistou o Egito, a Felícia, todo o Oriente Médio, ele conquistou e ele chegou até hoje o que nós dizemos que se chama Itália, que se chama Espanha, toda essa região Alexandre o Grande dominou. Ele dominou toda a arte, toda a cultura, todos, a partir de Alexandre o Grande, tanto é que a Bíblia também sofre a influência de Alexandre o Grande. A Bíblia é escrita no grego, e o grego é a língua de Alexandre o Grande, a cultura helenística. Ele estabeleceu que em cada cidade que ele dominasse, haveria de ter um templo aos seus deuses. Templo de Diana, templo de Zeus, de Apolo, e aí vem as histórias, então, de Alexandre o Grande, vem Ilíada de Homero, que ele financiou para que ele pudesse escrever a filosofia que ele acreditava, mas não era apenas filosofia, era religião. Ele queria o culto de Deus no lugar dele. Alexandre o Grande, ele não se casou, ele não teve filhos. Ele morreu, como foi, acabei de descrever aos irmãos. E os 4 generais dele, então, assumem as regiões, dividem entre eles, sem ter algum conflito, mas um se destaca. Nós já estamos aqui, depois de Daniel, nós já estamos aqui há 100 anos depois de Daniel. A visão dele foi para os primeiros anos, 10, 40, 50, 100 anos, Alexandre. Quando ocorre a derrocada de Alexandre, então os 4 generais dele assumem. Eu esqueci o nome dos 4 generais, mas tem um que eu guardei, Antíoco. Antíoco, ele foi pior que Alexandre o Grande. Antíoco, ele foi pior que Nabucodonosor. Antíoco, ele tinha ódio dos judeus. O período de Antíoco, que durou 4 anos do seu reinado, ele assassinou mais de 100.000 judeus. Ele assassinava colocando eles deitados e os cavalos e as carroças deles passavam por cima dos judeus. Antíoco, quando ele conquista Jerusalém, ele manda colocar uma estátua dele no templo de Jerusalém. Antíoco pega os porcos e sacrifica no altar de Deus. E vocês sabem que para os judeus, o porco é um animal sujo. Antíoco faz com que os sacerdotes comam a carne de porco. E quem não comesse era morto à espada dentro do templo. Perceba como este homem era cruel e como este homem, ele também representa todo o mal do anticristo. Ele representa aquilo que as pessoas estão hoje não levando muito em conta. Ele queria a adoração, ele queria a aclamação.
Ele queria os seguidores. Ele queria aqueles que se dobrassem a Ele. Isso nós já estamos falando. Isso ocorreu em 123 a.C. Nós estamos falando então, lá no texto de Macabeus, tem um relato desse homem, e diz que esse homem era como se fosse o pior ser humano que passou sobre a face da terra. Agora você imagina, depois, 100 anos atrás, a humanidade viu Hitler. 140 anos atrás, a humanidade viu Mao Tse Tung. 80 anos atrás, nós vimos outros ditadores fazendo a mesma coisa, agindo e atacando o povo de Deus. Esse texto de Daniel me traz uma reflexão muito grande sobre como é esse agir do mal. Como esse agir do mal, ele vai entrando e ele vai se consolidando no meio das pessoas e no meio da sociedade. Por que isso vai ocorrendo? Porque aquele povo que se chama povo de Deus, deixa de ser fiel a Deus. Por que Nabucodonosor, por que Daniel está lá na Babilônia? Ele está lá porque o povo deixou de adorar a Deus, deixou de buscar a Deus, porque o povo deixou de confiar em Deus. E o Daniel está nos dizendo aqui no capítulo 9, olha, eu estou vendo coisas que vão acontecer daqui a 40, 100, 200, 300 anos, e nada disso é somente o que ele está dizendo. Ele está dizendo para nós hoje, que ainda vai se levantar homens piores do que esses homens aqui, e já está ocorrendo. Já temos cristãos que estão sendo presos, já temos cristãos, foi noticiado aí no Jornal Nacional, na Bandeirantes, na Record, o pastor lá no Irã, que ele foi penalizado para levar 40 chibatadas, e ainda ele vai ter que deixar o país, e ele vai ficar incomunicável com a família. Está aí, a perseguição está aí, a perseguição já está ocorrendo. Essa semana nós recebemos um relato de uma família lá na Índia, uma família que estava frequentando as reuniões para ouvir a palavra de Deus, que é o projeto missionário que nós ajudamos lá na Índia. A família foi convidada pelo líder do povoado, que se juntou com mais 8 homens. A família esses 8 homens foram na casa da família e falaram o seguinte: se vocês se converterem a esse grupo aí que estão falando, nós vamos matar vocês. A ameaça foi de morte. A família teve que juntar todas as coisas e sair da cidade, porque eles estavam correndo risco de vida. O que é o tempo para mim e para você? O que é a vida para mim e para você? O que é o reino de Deus para mim e para você? Quando o profeta se levanta, ele anuncia para nós essas coisas. Tem pessoas que ficam com medo. Como é que anda a sua fé? Você fica com medo do anticristo se levantar? E aí tem gente que fica me perguntando. A gente fez a live essa semana, aí depois da live uma pessoa começou a me inquirir: pastor, esse fulano é um anticristo, esse fulano é um anticristo. Eu não sei quem que é o anticristo, meu irmão, mas eu sei um monte de coisa que é anticristã, e que o povo de Deus tem que estar atento. E que a chamada de Daniel é que nós observemos 2 grandes lições do capítulo 9. 2 grandes lições do capítulo 9 que eu gostaria de tirar para nós nesta manhã. A primeira lição: Deus sabe de todas as coisas. Fala comigo. Deus sabe de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Seja quando um homem ímpio está no comando, seja como um homem dele está no comando. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe qual é o fim da história. Então, a sua fé precisa estar em Deus. A sua confiança tem que estar no Senhor. E quando nós falamos que a minha fé está em Deus, o nosso referencial aqui é Daniel.
O nosso referencial é esse, o autor. E quem é o Daniel? O Daniel é um homem que ora 3 vezes por semana. O Daniel é um homem que, mesmo se ele está no risco da morte, ele continua orando e servindo a Deus. Daniel é o homem que, quando ele vai abrir a boca para falar, da boca dele jorra a palavra de Deus, jorra a sabedoria de Deus para as pessoas. Ele orienta os reis, ele orienta os governadores, ele orienta a todos, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele está vivendo uma vida de santidade para com o Senhor. Quando ele fala que ele olha para o Senhor, mesmo olhando para situações que são difíceis, mesmo olhando para situações que são complexas, mesmo vendo a sua fé se esvaindo, como ele relata aqui no verso 27, ele sabe que quem vai derrubar lá o Alexandre o Grande, derrubou o Alexandre o Grande, foi Deus. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas e ele está no controle de todas as coisas. Amém, igreja? Então coloca a sua vida em Deus. Aprenda a olhar para o Senhor. Aprenda a confiar em Deus. E não tire a sua vida de Deus. Quando eu te perguntei sobre o tempo, e aí é a aplicação dessa manhã, o que tem sido o tempo para você? Eu tenho muitos compromissos, eu tenho muitas coisas para fazer. O reformador Martinho Lutero, ele falava assim, amanhã haverá muitas lutas, muitos compromissos. Me colocarei às 3 horas em pé para ficar orando até a alvorada, para que assim eu tenha forças de terminar o meu dia. O que você faz? Onde você busca forças? Onde você tem buscado forças para viver? Aonde você alimenta a sua fé? Aonde você alimenta a sua confiança? Aonde você tem colocado o seu coração, querido irmão? Se você sair da sua casa sem colocar a sua vida em Deus, você vai sucumbir, infelizmente. E é isso que está ocorrendo com muitos e muitos cristãos. Então, a segunda lição: se você sabe que Deus sabe de todas as coisas, e Ele está no controle de todas as coisas, e Ele tem todo o poder do universo, por que você não fica no altar e na presença de Deus? Por que você não busca o Senhor? Por que você não vai mais ao trono da graça de Deus? Como que foi a sua semana? O seu celular, você pode chegar em casa depois e ver quanto tempo você gastou nas redes sociais. Eu queria te perguntar, você gastou o mesmo tempo em oração? Você gastou o mesmo tempo em jejum? Em colocar a sua vida em Deus? Oh, querido irmão, eu queria tanto te dar boas notícias nessa manhã e dizer para você, você vai sair daqui, não vai ter problema nenhum na sua vida e na sua casa. Eu queria ser esse pregador, mas eu não consigo, porque na vida é assim. Às vezes o bebê está com tanta pressa, né, Edilane? Já coloca o pé para vir, as coisas são assim, já vão colocando para frente. Mas eu aprendi com o Senhor Jesus, que me ensinou assim: no mundo tereis o que, irmãos? Mas tende bom ânimo. Como você alimenta o seu ânimo? Como você tem alimentado o seu ânimo e a sua fé? Um bom começo é você fazer o que você está fazendo hoje aqui, vindo começar a sua semana na casa de Deus, com o povo de Deus, adorando o Senhor e olhando para a santa palavra dele e buscando forças no Senhor. Agora eu quero que você olhe comigo esta oração de Daniel no capítulo 9, a partir do verso 17. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome.
Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. E o que ele está fazendo aqui, queridos? Daniel, ele está orando, não por uma bênção para ele. Presta atenção aqui agora, igreja, fica comigo nesse momento. Isso aqui vai resolver muitas coisas na sua vida, se você aprender isso aqui agora. Daniel não está orando por uma bênção imediata. Daniel não está orando por algo que ele quer só para ele. Daniel está orando por algo que ele nem vai ver. Ele está orando por algo que nem os filhos dele vão ver. Ele está orando nem pela segunda geração dele que iriam ver. Daniel está orando pela quarta geração dele, porque isso vai acontecer 400 anos depois da partida de Daniel. Daniel está orando, ele está suplicando a Deus pela bênção da vida dele, da família dele e dos filhos dele. Olha o tamanho da fé desse homem. Olha o tamanho da fé desse homem. E olha como nós temos vivido uma vida sem fé. E olha como nós temos nos perturbado por coisas que são quimeras. Olha como que nós não estamos olhando para Deus e confiando no Deus Todo-Poderoso. Olha como nós olhamos para o tempo e achamos que o que vai resolver a vida é agora, as coisas imediatas. Não. Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Ele ouve, que Ele sabe, que Ele está no controle. Então coloca a tua vida nas mãos de Deus. Para de viver essa vida estressada que você está vivendo. Para de viver essa vida medíocre que você está vivendo. Para de viver essa vida sem fé que você está vivendo. E começa a viver de fato uma vida com Deus. E começa de fato a confiar no Senhor. O Senhor que tem uma promessa para você, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Onde que está a sua confiança, querido irmão? Não é para o povo de Deus andar estressado, não é para o povo de Deus andar angustiado, não é para o povo de Deus ficar aí se entupindo de remédio. Não, é para o povo de Deus aprender a descansar e confiar em Deus. Você já orou assim? Você já orou? Porque você sabe que nós lemos hoje de manhã que as coisas do teu amanhã Deus está cuidando. E você está orando o que a gente acabou de fazer aqui pela pequena Gabriela. Deus vai cuidar dos passos da Gabriela. E Deus vai cuidar dos passos da Gabriela. Eu não vou estar aqui para ver, mas eu sei que Deus vai cuidar dos passos dela. Eu sei que ela será uma serva do Senhor. Eu sei que os filhos da Gabriela serão guardados também por esse mesmo Deus. E os filhos dos filhos da Gabriela serão também guardados por esse pequeno gesto que a gente fez hoje, de se render nas mãos de Deus e confiar nas mãos do Senhor, o Deus eterno. Que hoje o Espírito Santo de Deus sopre em nossos corações a fé de Daniel, em nome de Jesus. Feche os teus olhos.
Santo de Israel. Deus Trino, que era, que é e que para sempre será. Ó Criador e sustentador de toda a vida, que nesta manhã os nossos corações e as nossas vidas se rendam completamente ao Senhor. Que o desejo das nossas almas seja te conhecer cada dia mais. E que o nosso descansar seja estar na tua presença. E o nosso viver seja manifestar a tua glória. Faz, ó Deus, a obra que só tu podes fazer em cada coração. Aviva e desperta e levanta um povo que seja verdadeiramente fiel ao Senhor. Um povo que verdadeiramente te ama, que tenha fome e sede da justiça, que se alegra na tua palavra, que se sustenta na oração e que tenha sabedoria no falar e no agir por onde quer que vá. Dá-nos, ó Deus, a fé de Daniel nesta manhã. Dá-nos, ó Deus, a consistência de Daniel. Dá-nos essa compreensão hoje e sempre. E que o amor de Deus, Pai, a graça do Filho, o Santo Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as preciosas, ternas, profundas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre a tua vida, da glória dele, da misericórdia dele, do amor dele, da graça maravilhosa dele, e te sustente até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.